E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Vamos continuar nossos estudos? Bom, encerramos o estudo do período simples, né? Sujeito, predicado, objeto direto, tudo mais. E antes da gente partir para o estudo do período composto, duas informações que a gente precisa fixar aqui, tá? Primeira questão que a gente precisa ver aqui é a questão do estudo dos pronomes pessoais, ou seja, como que os pronomes pessoais que você já estudou pra caramba ao longo da sua vida aí, escolar, como que eles vão aparecer dentro dessa história do período simples. Porque muitas vezes a gente está escrevendo um texto, a gente está falando, o João fez isso, o João fez aquilo, o João tal. Quero evitar a repetição do João. A gente pode usar os pronomes, né? Então, ele fez isso, ele fez aquilo, mas quando ele é sujeito, fica fácil, né? Trocar o João por ele. Mas e quando for complemento nominal, quando for objeto, quando for a gente dar passivo ou outras coisas assim? Muito complexo isso. Então, vamos ver como funciona certinho. Então, para quem se lembra, essa é a tabela de vocês dos pronomes pessoais, tá? Você já estudou isso? Já, mas vamos recordar. Então, os pronomes pessoais podem ser do caso reto e do caso oblíquo, ok? Lembrando que eu posso ter a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular de todos eles e a primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural de todos eles. Eu não sei vocês, mas eu lembro que como aluna, não é como professora, tá? Como aluna, eu lembro que os meus professores faziam decorar isso, a gente ficava assim, né? Então, pronome pessoal eu, daí você falava me, mim, comigo, né? Daí tu, te, ti, contigo, ele ou ela, se, si, consigo, ou essas coisas assim. Não que decorar vai te ajudar, porque nada que a gente decora necessariamente a gente consegue compreender o uso deles, tá? Mas preciso que vocês se recordem que eles existem. Então, pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Conhecidos, a gente costuma dizer assim, aqueles que a gente usa para conjugar verbo, sim, né? Eu comprei, tu compraste, ele comprou, nós compramos, nós compraste, eles compraram, a gente vai assim. E os pronomes pessoais do caso oblíquo, que são de dois tipos, os pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos. Somente recapitulando para quem não sabe, pronome oblíquo átono são aqueles que você usa sem preposição, tá? Então, por exemplo, você não fala assim, você gosta de me? Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Você gosta de mim? Não. A gente vai falar, você gosta de mim. Por quê? Porque os pronomes oblíquos tônicos são aqueles que são sempre precedidos de preposição. É essa a diferença entre os dois, tá? Tanto que aqui nesse grupo, ó, mim, ti, si, né, ele, ela, nós, vós, si, eles, elas, mas nesse grupo aqui você também encontra alguns que já têm a preposição fixa, né? Por exemplo, para quem não sabe, comigo é com mais mim. Você não fala pra pessoa assim, você quer sair com mim? Você fala já, você quer sair comigo, tá? Então, tônico sempre com preposição. Átonos sem preposição, tá? E aqui estão os nossos pronomes retos. Vamos entender como que isso funciona. Então, olha lá. Primeiro uso que nós temos aqui. Os pronomes do caso reto sempre funcionam como sujeito. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. E a gente usa tranquilamente, né? Então, você tem aqui um exemplo simples. Eu realizei a prova e ele corrigiu-a. Temos dois verbos. Primeiro verbo, realizei. Aí você questiona, né? Vamos buscar o sujeito sempre. Lembra que você aprendeu isso? Achei o verbo, procure o sujeito. Quem que realizei a prova? Eu. Então, sujeito, né? Observe que eu utilizei o pronome e esse eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, exerce o papel do sujeito, corretíssimo. Meu segundo verbo, corrigiu, né? Quem corrigiu a prova, né? Ele. Então, ele aqui tá para substituir um nome. Pode ser a prova do João, do Pedro, do José, não sei, né? Esse ele aqui tá substituindo um nome dentro de um contexto. E ele pode ser pronome, né? É um pronome do caso reto? Sim. Consequentemente, tá exercendo o papel do sujeito? Sim. Perfeito, sem mistério, tá? Quando nós dizemos, nós fizemos tal coisa, aqui a gente não usa tanto o tu e o vós, mas existem regiões que existem, né? Então, tu, eu duro que alguns usam tu fizeste, outros usam tu fez, mas enfim, né? Tá se referindo a essas pessoas, ok? Os pronomes do caso reto, atenção. Os pronomes do caso reto na variedade informal. O que é a variedade informal? Aquela que não segue a norma padrão, a NGB, né? A norma gramatical brasileira. Esses pronomes, eles acabam sendo utilizados por nós, falantes, e fique tranquilo que eu também uso, tá? Às vezes tá conversando com a mãe e com o pai rapidinho ali, né? Na coloquialidade, ainda mais às vezes quando é na modalidade oral, a gente acaba promovendo mais esses equívocos, que na verdade nada mais é que variação linguística, mas a gente usa isso como objeto, como complemento. Entretanto, para a gramática normativa, para a formalidade, não pode. Eles são, na verdade, para usar eles, eu tenho que optar pelo oblíquo. Como assim, professora? Vamos, por exemplo, para entender? Olha lá, ninguém viu ele em casa hoje. Então, imagina que você está conversando com um amigo, com um amigo não, porque não pode, só por internet. Você está conversando com seus pais em casa e ninguém sabe onde está seu irmão. Seu irmão é o João, tá? Eu adoro o João, sempre vou usar o João, sempre uso o nome comum. Então, o João. E aí, alguém fala assim, né, lá na sua casa, né? Sua mãe fala assim, viu? Cadê o João? Né? Alguém viu o João por aí? E aí,
seu pai ou você ou outra pessoa que mora com você responde assim, olha, ninguém viu ele em casa hoje. Observe essa oração. Para você essa frase é normal, né? Ok? Eu também uso essa frase sem problemas, variação linguística, mas olha lá. Quem é o nosso verbo? Viu. Achei o verbo, procura o sujeito. Quem que viu? Ninguém, né? Ninguém, na verdade, viu. Então, sujeito simples. E aí, quem vê, o verbo ver é uma ação, você já sabe disso. Quem vê algo ou alguém, né? Nesse caso é alguém, que é o João, porque eu te dei um contexto. E aí, a pessoa diria, ninguém viu o João, certo? Em casa hoje. Porém, ao invés de usar o João, você já falou do João, já repetiu o João, né? Então, vamos evitar a repetição. Para evitar a repetição, existem várias possibilidades. Uma delas é usar os pronomes pessoais. E aí, a pessoa vai lá e responde o seguinte, ninguém viu ele em casa hoje. Então, observe que o ele é complemento do verbo ver, né? Complemento de verbo só pode ser objeto. Nesse caso, objeto direto, porque não tem preposição. Quem vê algo ou alguém. Só que aí o que acontece? Sonoramente essa frase tá linda, a gente usa no dia a dia, parece perfeita, fechou, vou usar. Só que se você for passar por uma avaliação, se você for fazer um vestibular, não vai. Isso pode aparecer na frase lá, assinale a alternativa correta com todos do pronome, e essa tá errada. Por que tá errado, professora? Porque o pronome ele é um pronome do caso reto. E os pronomes do caso reto não funcionam como objeto, tá? Principalmente objeto direto. Eles funcionam como sujeito. Então, eu não posso usar o pronome ele aqui, tá? Por isso que a gente faz um X aqui. Não pode. Mas quem que eu vou usar? Eu vou usar algum pronome masculino singular, né? Que substitui ele, do caso oblíquo. Então, como ficaria essa frase? Ninguém o viu em casa hoje. Então, esse o aqui tá substituindo esse pronome ele. Pergunta que pode surgir, professor, esse o podia vir na frente? Nessa frase não, porque o ninguém atrai. Mas a gente vai estudar isso em colocação pronominal, só estou afirmando que não poderia, tá? Mas independente de poder ou não poder, não é isso que eu quero que você veja. Eu quero que você entenda que eu não posso usar o ele. Eu posso falar o João, que é o nome da pessoa. Se eu quiser evitar a repetição e usar um pronome, eu tenho que usar o o, tá? Ninguém ouviu em casa hoje, ok? Muita atenção nisso. Às vezes a gente fala assim, nossa, que sapato bonito, né? Nossa, que bolsa bonita. Onde você comprou ela? Tá errado. Onde você a comprou. Né? Por quê? Porque quem compra algo. E aí a bolsa é um complemento direto. Não pode, tá? O ela é sujeito, não pode ser objeto direto, ok? Continuando, com exceção de eu e tu, os pronomes do caso reto, então vamos lembrar, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Então, tirando o eu e o tu, tá? Os pronomes do caso reto, quando precedidos de preposição, então se eles aparecerem com preposição, passam a funcionar como o do caso oblíquo tônico. Então, olha lá, eu acabei de falar no slide anterior que o ele e ela não pode ser objeto direto. Por quê? Porque não tem preposição. Porém, eles podem ser objeto indireto, com preposição. E se você voltar na sua tabelinha, tá? Procura aí a sua tabela, aquela tabela do primeiro slide, você vai ver que tem o ele e ela, o nós, o vós e os eles e ela. Só não tem o eu e o tu, certo? Então, olha aqui. A ONG trouxe a refeição para nós. Quem é o verbo? Trouxe. Quem que pratica a ação de trazer? A ONG. Quem traz algo, né? Ou alguém também pode trazer, mas aqui a ONG trouxe o quê? A refeição. Então, verbo transitivo direto, objeto direto, a refeição. Observação, podia escrever a ONG trouxe ela? Não, não pode, acabamos de ver no slide anterior. Beleza. Mas quem traz algo, tá? Podia ser preposição a, mas eu vou usar o para. Traz algo para alguém. Para quem que foi trazido a refeição? Para nós. Então, o para nós é um complemento do verbo. Só que esse complemento do verbo, observa a diferença desses dois. Esse daqui é objeto direto e esse daqui é um objeto indireto, porque teve preposição. Então, eu estou autorizada a usar o nós aqui, porque ele tem preposição, que é o que está escrito assim, ó, com exceção do eu e do tu, pode usar se tiver precedido de preposição. Mais um exemplo. Ele pediu ajuda ao João neste momento. Então, olha lá, o que eu posso fazer? Ela pediu, desculpa. Quem que é o verbo? Pediu. Quem pediu? Ela, sujeito. O ela pode estar aqui? Pode. Sujeito ele pode ser, certo? Quem pede? Pede algo a ou para alguém. Aqui eu usei o a, que eu tinha usado para. Tanto faz. Eu posso colocar a nós e o para. O João pode. Aí é uma questão de estilo. Quem pede, pede algo. O que foi pedido aqui? Ajuda. Então, verbo transitivo direto, objeto direto. Mas quem pede, pede algo a alguém. A quem foi pedida ajuda? Ao João. Então, ao João é o nosso objeto indireto. Ok até aqui? Beleza? Nesse caso, eu posso substituir o João por ele. Por que eu posso substituir o João por ele mesmo?
Porque existe a preposição. Então, eu posso tirar o o, né, o artigo que não vai precisar, eu vou tirar o nome João e colocar novamente, olha ali, o a ele. Então, ela pediu ajuda a ele. Professora, podia ser para ele? Podia, tanto faz, certo? Mas agora eu posso usar o ele porque tem preposição. No slide anterior eu não podia usar porque era objeto direto. Direto não pode, só pode ser indireto porque é pronome oblíquo tônico, tá? Beleza? O que vocês estão observando com isso? Que os pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito. E os pronomes pessoais do caso oblíquos, sejam eles átonos ou tônicos, vão funcionar como os complementos, né? Provavelmente como objetos diretos, objetos indiretos, tá? Ou ainda como complemento nominal, que a gente vai ver mais pra frente, como adjuntos e assim por diante. Mas nunca como sujeito. Pronome pessoal do caso oblíquo, seja ele átono ou tônico, não funcionam como sujeito, ok? Então aqui, corretíssimo isso daqui, né? Se você quiser marcar, neste momento adjunto adverbial de tempo. Os pronomes eu e tu nunca vêm precedidos de preposição, entenderam? Isso daqui é a explicação disso, ó. Por que o eu e tu não pode, professora? Porque eles não podem ser precedidos de preposição. Isso justifica muitas coisas. Conseguiu uma vaga para eu. Todo mundo já entendeu que essa frase tá errada, tenho certeza, soou estranho aos seus ouvidos. Mas por quê? A explicação tá aqui. Quem é o verbo? Conseguiu. Quem que conseguiu, gente? A gente sabe? Não. Eu preciso do contexto para saber quem conseguiu. Então, no momento, sujeito indeterminado. Mas quem consegue, consegue algo. O que foi conseguido? Uma vaga. Então, verbo transitivo direto, objeto direto. Mas quem consegue, consegue algo? Para ou a alguém. Para quem foi conseguido aqui uma vaga, né? Seria o para eu. Porém, isso daqui é objeto indireto e todo objeto indireto tem preposição. Aí eu acabei de dizer aqui em cima que, com exceção do eu e o tu, os pronomes do caso reto, quando precedidos de preposição. Por quê? Porque o eu e o tu não pode ter preposição. Se não pode ter preposição, você já sabe o que está escrito errado. Isso é objeto indireto, né? Mas não pode ser para eu. Tem que ser, vamos lá olhar na tabela. Pronome do caso oblíquo, né? Que é complemento, com preposição. São os tônicos. Primeira pessoa, mim. Então, o correto aqui, conseguiu uma vaga para mim. Tranquilo até aqui? Beleza? Todo mundo sabia disso? Sim. E aí, antes da gente continuar, eu quero que vocês entendam o seguinte. Existem algumas frases como, mim não ser índio, mim não fazer nada, né? Então, eu sei que mim não conjuga verbo, não vou usar o mim diante de verbo. Agora, se ele for final de frase ou complemento, aí ele funciona e não pode ser o eu. Ok, se você decorou, aprendeu assim, beleza. Mas eu quero que você entenda como que isso funciona de fato. Tá? Então, só reiterando pra gente ir pro próximo slide. Os pronomes do caso reto, tá? De modo geral não. Ele, ela, nós, vós, eles, elas, podem aparecer precedidos de preposição funcionando como complementos do verbo, tá? E aí vai poder ser objeto indireto, a gente vai ver depois complemento nominal, qualquer coisa assim. Os pronomes eu e tu nunca podem aparecer precedidos de preposição, certo? Então, eu não vou utilizá-los aqui. Ok, até aqui? Lembrando que não podem aparecer precedidos de preposição e essa preposição regendo eles. Porque se aparecer uma preposição antes, mas a preposição não tiver a ver com eles, pode, tá? Aí eu tenho que olhar sempre a frase. Vamos para o próximo slide para a gente entender isso mais. Agora é bastante exemplo. Essa frase é bem conhecida. Não houve nada entre, então vamos usar, eu quero que vocês usem a primeira pessoa e a segunda. Pode ser a primeira e a terceira também. Não há mais nada entre eu e ele, entre eu e ela, entre eu e você vou deixar de fora, mas entre eu e você, não há mais nada entre mim e ele, mim e ela, mim e você, não há mais nada entre eu e tu, ou eu e ti, ou mim e ti, mim e tu. Como que ficaria isso? O que vocês acham em relação à primeira pessoa? Olha aqui, vamos colocar aqui a possibilidade. Essa daqui é a minha resposta correta. Não há mais nada entre mim e ele. Quando eu falo isso, muita gente ouve e fala assim, essa cara, né? Sério? Nossa, eu tinha certeza que não houve nada entre eu e ele, né? Entre eu e você, qualquer coisa assim. Não, gente. Se você entendeu o slide anterior, você entende agora. Como assim? Vamos fazer análise pra gente entender? Quem é o verbo desse período? Houve. Achei o verbo, eu procuro o sujeito. Aqui eu tenho que ter aquele feeling. Verbo haver no sentido de existir, né? Não existiu nada, eu poderia ter escrito. Então, o verbo haver no sentido de existir é oração sem sujeito. Se é oração sem sujeito, não existe um sujeito aqui. Se não existe um sujeito, eu posso usar o eu? Não, porque o eu só funciona como sujeito. Eu posso usar o tu? Não, porque o tu só funciona como sujeito. Eles poderiam estar aqui, mas esse verbo não tem sujeito. Já tá aí a resposta, mas vamos continuar. Bom, não houve.
Por mais que ele não tenha sujeito, esse verbo tem o resto, né? O verbo haver no sentido, não houve o que. Então, você pergunta, não houve o que? A resposta é nada. Então, verbo transitivo direto, objeto direto, tá? Para quem quiser, isso aqui é adjunto adverbial de negação, mas não vou falar dele. Então, verbo transitivo direto, objeto direto. Mas quando não há nada, quando eu falo assim, não houve nada, né? Uma das opções é não houve nada entre quem? Esse entre está se referindo ao nada, é um complemento nominal, tá? Então, não houve nada. Aí a pessoa fala, nada entre quem? Então, o entre está sendo pedido pelo nada, tá? Não pelo houve. Você não fala, não houve entre. Você fala, não houve nada entre. Para a preposição entre aparecer, tem que aparecer o substantivo nada, certo? Por isso que isso daqui tudo vai ser complemento do nome, ó. Tá em outra cor, tá completando o nome, não tá completando o verbo, certo? Então, completa o nome, complemento nominal. E aí, observe que, reitero a minha afirmação do segundo slide. Os pronomes pessoais do caso reto exercem o papel de sujeito, tá? E o eu e o tu não podem aparecer precedido de preposição. Os outros podem, mas se eles aparecerem precedidos de preposição, eles são pronomes pessoais oblíquos tônicos e eles podem ser complementos verbais, que é o objeto indireto com preposição, complemento nominal, eles vão poder ser agente da passiva, tudo aquilo que tem preposição. Agente da passiva tem preposição? Tem. Objeto indireto tem preposição? Tem. Complemento nominal tem preposição? Tem. Adjunto nominal pode ter preposição? Pode, então tem. Tá? Adjunto adverbial também, dependendo. Então, ele pode ser qualquer outra relação menos sujeito. Se isso daqui é um complemento nominal, então não houve nada entre preposição. Entre quem? Entre mim e ele. Professora, podia ser entre mim e ela? Podia. Podia ser entre mim e você? Podia. Podia ser entre mim e ti? Podia. Posso tirar o mim e colocar entre ti e ele, ti e ela, entre ele? Sim, gente, é uma questão de estilo, é que eu precisava usar o mim, tá? Porque eu queria te mostrar em relação ao mim. Professora, o que eu posso fazer para facilitar minha vida? Entre nós, né? Até eu, não ouvi nada entre nós, é mais fácil, tá? Mas só para vocês entenderem esses usos. Até aqui, ok? Então, preposição não pode ser o eu, nem o tu, é que aqui na nossa região a gente não usa o tu, então eu acabo não falando tanto, mas não pode usar o eu nem o tu, tá? Vai usar o mim, e ele também não é sujeito, ele é complemento. Outro exemplo, eles fizeram a compra para, e aí, para mim ou para eu? Fácil, né? Você já acha que já entendeu. Fizeram para mim, a gente viu no slide anterior, né? Como que eu faço a análise perfeita para não ficar decorando as coisas? Ué, procuro o verbo, fizeram. Quem fizeram? Eles, olha aqui, sujeito eles, né? Que esse pronome pode ser sujeito. Quem faz algo, a ou para alguém. Fizeram o quê? A compra, objeto direto. Mas fizeram o quê? Para quem? Para mim, objeto indireto, né? O objeto indireto, complemento do verbo. Se eu tô falando de um complemento do verbo, eu vou olhar para os pronomes do caso reto ou do caso oblíquo? Do caso reto, certo? E aí, do caso oblíquo. Do caso reto não pode porque é sujeito, então do caso oblíquo. No caso oblíquo, eu tenho sem preposição e eu tenho com preposição. Vou olhar para o lado com preposição. Quem que sobrou ali com preposição? Mim. Então, eles fizeram a compra para mim. Muitos decoram assim, final de frase é mim. Pode ser que sim, mas a gente pode ter algumas articulações que isso não funcione. Então, tem que tomar cuidado, ok? Mais um exemplo. Deram a prova para resolver. Agora ficou fácil, né? O que acontece? Tem que tomar cuidado. Você tem dois verbos aqui, você não tem um. Olha lá, você tem o deram e o resolver. Se eu olhar para o primeiro verbo, quem deram, não sei. Provavelmente eles ou elas, sujeito indeterminado, não sei. Mas quem dá algo a alguém. Então, deram o quê? A prova, objeto direto do verbo dar, certo? Ação. Quem dá algo para alguém. Então, deram algo para quem? Para mim, tá? Se a gente tivesse só até aqui, não tô falando que isso é o correto ainda. Então, se fosse deram a prova para mim, ponto aqui, esquece isso, corretíssimo assim, se não tivesse o verbo resolver, ok? Mas eu tenho mais uma oração, eu tenho o verbo resolver, e o verbo precisa de um sujeito. Se ele for oração sem sujeito, você identificou que é sem sujeito, se ele for indeterminado, você identificou, mas ele precisa ter um sujeito, certo? E aí esse sujeito vai estar antes dele, certo? Como assim? Quero que vocês entendam que seria assim, ó, deram a prova para mim, ponto, ponto. Eu vou resolver o quê? A prova, ponto. Só que existe algo que a gente chama na língua portuguesa de princípio da economia linguística. Como assim princípio da economia linguística? Eu vou evitar repetir, gente, aquilo que é desnecessário, que já falei. Então, ao invés de falar, deram a prova para mim, ponto.
Eu vou resolver a prova. Ponto. Você entende que fica repetitivo esse mim e esse eu? Então a pessoa juntou as duas orações porque fica subentendido que ele vai resolver a prova e fica subentendido que deram para mim e que eu vou resolver. Então juntou-se tudo. Observe que, ó, não aparece a prova aqui de novo, não precisa, tá subentendido, né? E aí para não ficar repetindo para mim e o eu, que os dois são primeira pessoa, só que um tem papel de complemento, ó, em amarelo, papel de complemento do verbo dar. Você tá enxergando isso? Ó, quadrado amarelo, complemento do verbo dar. O quadrado em vermelho, sujeito do verbo resolver. Como eu juntei as duas orações, eu vou ter que pensar o seguinte: quem que é mais importante para a língua portuguesa? E você já está em sintaxe. Complemento ou sujeito? Simples, né? Sujeito, é óbvio, tá? Depois do verbo, sempre achar o sujeito primeiro, depois do verbo, o sujeito é o mais importante. Tá? Então, por mais que eu tenha um termo que é complemento do verbo e por mais que eu tenha um termo, né, que também é sujeito, eu vou olhar quem é o mais importante, ser complemento ou ser sujeito. Quem manda mais? Um verbo ou uma preposição? Um verbo. Então, observe que corrigindo essa oração, deram a prova para eu resolver. Preciso que você entenda que esse eu, dentro dele tem um mim, que é o para mim, que é complemento do deram. Só que escrito, eu preciso que apareça o eu, porque eu preciso de um sujeito. Repito, quem manda mais? Verbo ou preposição? Verbo. Verbo sempre manda primeiro, tá? Então, aqui fica correto assim. Professor, eu estudei que mim não seria índio, mim não fazer nada. É isso que eu tô tentando evitar. Porque às vezes você sabe que mim não seria, mim não fazer nada, mas não entende o porquê que aconteceu a relação. Tá claro isso até aqui? Beleza? Vamos colocar mais uma pulga na sua orelha? Olha ali. E agora, para que aqui eu ou mim realizar a cirurgia não está em pauta. Gente, o que acontece? Se você decorou mim, não ser de mim, não fazer nada, você fala assim, para eu realizar. Você tem verbo aqui, a professora acabou de dar, ó, preposição, preposição, verbo, verbo, tem que ser o eu. Aí você vem aqui e coloca o eu. E aí eu vou falar pra você que tá errado, tá? Por quê? Vamos fazer a mesma análise que a gente fez nas outras? Verbos. Quais são os verbos desse período? Realizar e estar. Então, eu tenho dois verbos, duas orações. Só que olha que interessante, eu vou deixar esse verbo aqui, vou começar por esse. E eu te questiono, o que não está em pauta? Não está em pauta. O que não está em pauta para essa pessoa aqui? Realizar a cirurgia. Olha lá, gente, que sensacional. Eu adoro quando começa a acontecer isso. O sujeito do verbo estar é isso daqui, ó, realizar a cirurgia. E dentro desse sujeito tem um verbo. Pode isso? Óbvio que pode, tá? A gente vai entender isso melhor quando a gente for pro período composto, para as orações. Mas é uma oração dentro da outra e a gente faz isso pra caramba, né? A gente escreve muito assim na redação, né? Comparar dados de tal lugar não é necessário ou é fundamental para comparar é fundamental. Então, o comparar é sujeito desse tá? Então, aqui dentro do meu sujeito eu tenho um verbo. Tá? A gente vai chamar isso mais pra frente de sujeito oracional, então sujeito com papel de oração, ou para quem quiser adiantar o estudo e lembrar um pouquinho, oração, subordinada, substantiva, subjetiva, que é aquela que tem função de sujeito. Vai ter aula disso? Vai, espera, calma, tá? Então, o realizar tá dentro do sujeito, deu para entender isso? Se o realizar tá dentro desse sujeito, e entenda que eu podia trocar o realizar por realização, né? A realização da cirurgia podia ser algo assim. E aí, gente, observe que esse para, que seria eu, não vai ser, ele tá fora da ordem direta. Volta na aula qualquer coisa de sujeito predicado. Qual que é a ordem direta da oração? Não obrigatória, mas qual que é a ordem direta? Sujeito, verbo e complementos. Se você colocar essa frase na ordem direta, seria realizar a cirurgia não está em pauta para quem? Para mim. Final de frase é mim. Lembra disso? Esse para mim aqui é complemento nominal. Ele tinha que estar lá no final, né? Mas, professor, ele veio antes. Por que ele veio antes? Porque o bom escritor inverte a ordem direta da oração. Então, necessariamente, ele não mantém a mesma ordem, tá? E ele pode inverter. Então, aqui o correto, ali você tem um predicativo do sujeito. O correto aqui é para mim, tá? Tranquilo até aqui? Reitero, você podia jogar o para mim lá na frente. Quer dizer que sempre, não sei se vocês perceberam que aqui a gente tá dando uma opinião. Pra mim, realizar a cirurgia não está em pauta, né? Não vem nem questionar isso. Tô dando opinião. Pra mim, gente, fazer isso daí não vai dar certo. Vamos fazer de outro jeito, né? Pra mim, acreditar na situação que estamos vivendo é muito difícil, porque é dramático, né? Observe que eu tô dando opinião. Como eu tô dando opinião, emitindo juízo de valor, sempre que eu tô expressando uma opinião, juízo de valor, é para mim. Porque você começa com para mim, só que esse para mim tinha que estar no final da frase pela ordem direta.
tá? Não é obrigatório, mas poderia estar, a gente coloca antes para enfatizar, né? Você quer marcar, para mim, isso daí não vai dar certo, tá? Um outro exemplo. Para realizar a cirurgia, precisarei de ajuda. E agora, para mim ou para eu? Gente, olha que interessante. Temos o verbo realizar e temos o verbo precisarei. Agora vamos começar com esse verbo. Quem precisarei? Eu. Esse verbo já tem sujeito. Esse daqui não tinha. Esse daqui, o verbo do estar, era o verbo. Aqui, o sujeito do precisarei é eu. Eu precisarei do quê? De ajuda. Tá claro isso? Beleza? E aí, eu vou olhar, né? Então, ali de ajuda, objeto indireto. Então, eu volto aqui para o realizar. Quem realizar a cirurgia? Eu. Para eu realizar a cirurgia, né? Objeto direto, precisarei de ajuda. E aí, gente, pra gente encerrar aqui, uma coisa interessante que vocês devem ter pensado é: professora, podia ter uma vírgula aqui? Poderia, mas essa vírgula não é obrigatória. Por que eu tô falando isso? Se tivesse a vírgula aqui nessa de cima, eu tenho certeza que todo mundo tinha colocado mim, né? Para mim, vírgula, realizar a cirurgia não está em pauta. Mas essa vírgula não é obrigatória. Como ela não é obrigatória, se aparecer sem vírgula, também é para mim, ok? Pra gente encerrar esse slide aqui, né? Deixe eu fazer uma observação. A gente tem mania de falar muito isso, né? Tenho dois verbos, deixe e fazer. E aí, essa é a minha primeira oração, o primeiro verbo, deixe. E essa é a nossa segunda oração, fazer. O que eu preciso que vocês entendam? Que aqui vai ter que ser o me. Deixe-me fazer uma observação. Por quê? Gente, como aqui não apareceu a conjunção, o fazer precisa do eu, que é o sujeito. Só que o deixe eu fazer uma observação, eu preciso que vocês entendam que eu fazer uma observação, tudo isso daqui, ó, daqui pra frente, eu fazer uma observação, é o objeto direto do deixe, verbo no imperativo, ó, deixe. Deixe o quê? Eu fazer a observação. E aí, como é objeto direto, é complemento. Se é complemento, eu não posso usar o eu, porque o eu é sujeito. Então, eu vou ter que usar o me, tá? Que é pronome oblíquo. Nessa situação, ele substitui o eu, porque a oração toda é complemento dele. Por mais que ele seja sujeito só dessa, a oração inteira é complemento dele, tá? Então, atenção a essas relações aqui. Aqui dava para usar o eu se eu desdobrar. Se eu colocar assim, deixe que... Coloca o quê? Deixe que, aí vem o eu. Deixe que eu faça uma observação. Aí pode usar o eu. Com o quê? Tá? Mas se ela tiver reduzida, a gente vai estudar melhor as orações reduzidas. Se ela tiver reduzida, ou seja, sem a conjunção, aí não pode. Aí tem que ser o me. Beleza até aqui? Tranquilo, pessoal? Até mais!